Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do tema escolhido pelo CQI para a Semana da Qualidade 2024. No vídeo anterior nós falamos o que é a Semana da Qualidade, qual é a sua importância, como que ela surgiu, e no vídeo de hoje nós vamos abordar a qualidade da conformidade ao desempenho. Esse tema ele foi escolhido com base numa visão estratégica do negócio da organização em si, ou seja, o que eu tenho de conformidade e como eu posso utilizar a conformidade para alcançar uma melhor performance no mercado em que a organização atua. Mas o que é conformidade? Conformidade é a base da operação da Tamborline, que fornece uma boa estrutura ética para que os colaboradores possam trabalhar de forma correta e assim nós atendermos normas, legislações e regras. Ou seja, certificação ISO 9001, 14001 que nós temos, atendimento a ANRs, que são normas de segurança, e regulamentações no geral, principalmente focando na parte ambiental. Então isso é conformidade, é o atendimento a regras, às normas, às legislações. E como que eu parto da conformidade para o desempenho? O que é o desempenho? O desempenho é eu utilizar a conformidade como um pontapé inicial para que eu possa inovar os meus processos, que eu possa utilizar os meus recursos da forma correta, seja ele pessoa, seja ele financeiro, seja ele recurso ambiental também, recurso natural, e focando na excelência do cliente. Ou seja, o tema foi escolhido porque não basta eu ter uma certificação 9001 hoje em dia ou 14001 porque isso não é mais um diferencial. Isso é um requisito mínimo, porque a empresa que tinha a certificação no passado, ela era uma grande empresa, um grande diferencial. Hoje em dia, a empresa que não tem está atrasada, a empresa que tem, ela está na normalidade, ela está estagnada, e a empresa que inova seus processos, que busca outras certificações, ela está partindo para uma cultura de desempenho, de performance. Então, como que nós vamos partir da conformidade, de uma cultura de conformidade para uma cultura de desempenho, uma cultura de performance? Nós vamos utilizar 3 pilares. O primeiro deles são os processos aprimorados. Nós precisamos melhorar continuamente os nossos processos, seja ele da área produtiva, seja ele da área administrativa. Nós precisamos melhorar para ganhar produtividade e eficiência no processo, melhor qualidade no produto. O outro pilar é a mudança da mentalidade, a mudança de cultura. Eu preciso ter em mente que o meu tambor, o meu processo, o meu cliente, ele precisa sentir o resultado, ele precisa estar satisfeito, ele precisa considerar o meu processo, o meu produto como excelente. Então, eu preciso mudar a mentalidade e não só fazer porque eu tenho que fazer, eu preciso fazer para atender a satisfação do meu cliente, para atender a excelência do negócio. E o terceiro pilar é a liderança engajada. Então toda liderança ela deve estar engajada em dar autonomia aos colaboradores para que todos nós possamos ter ideias, ter insights, participar ativamente das campanhas de melhoria contínua. Todos nós temos o direito, o dever de levantar a mão e chamar a equipe de projetos, chamar o pessoal da qualidade para mostrar algo que pode ser melhorado. Então mostrar falhas, gargalos dos processos. Então a liderança ela dá essa autonomia e incentiva também. Todos nós temos essa liberdade. Para isso nós vamos utilizar algumas ferramentas. Eu vou citar algumas delas, mas tem várias ferramentas. A principal delas é o ciclo PDCA, que é uma ferramenta de melhoria contínua, onde nós planejamos, fazemos, verificamos e agimos. Ou seja, é um ciclo de melhoria contínua. Ele tem um começo, mas ele não tem um fim, porque a partir do momento que nós agimos, nós voltamos a planejar melhorias. Melhorou a primeira etapa, nós recomeçamos o ciclo para melhorar a segunda e assim por diante. Outra ferramenta é a metodologia, a filosofia Kaizen, onde Kai significa mudar e Zen significa melhor, ou seja, Kaizen significa mudar para melhor. E o Kaizen, ele funciona com base em pequenas melhorias. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, são melhorias incrementais que no final vai gerar uma melhoria gigante, uma melhoria grande. Então, não é uma mudança drástica. A partir de amanhã já muda completamente. Não é assim que funciona. O Kaizen é mudanças incrementais, um passo de cada vez para que possa gerar uma mudança significativa. E com isso, nós temos uma cultura de melhoria contínua, porque nós somos habituados a mudar gradativamente
determinados processos, determinadas atividades e assim gerar uma grande mudança. Outra ferramenta que nós vamos abordar é o 5S. O 5S é uma filosofia japonesa desenvolvida no final da Segunda Guerra Mundial, onde são 5 sensos, 5 filosofias de pensamento que formam essa ferramenta. Então são eles. O primeiro S é o Seiri, que é o senso de utilização. Eu preciso ter a noção do que é útil e do que é inútil no meu local de trabalho. E o 5S ele é tão abrangente porque ele se aplica no trabalho e também na vida pessoal. Então, o senso de utilização, eu preciso ter a noção do que é útil e o que é inútil aqui na minha mesa. O que eu preciso e o que eu não preciso. Então, eu preciso ter esse senso, ter essa noção. O segundo S é o Seiton, que é o senso de organização. A partir do momento que eu tenho noção do que é útil e do que é inútil, eu tenho um senso de organização. Eu vou organizar o meu local de trabalho e vou identificar as etapas, identificar as gavetas, identificar cada parte do processo para que fique organizado. O terceiro S é o Seiso, que é o senso de limpeza. Ou seja, o próprio nome já diz, eu preciso manter o meu ambiente de trabalho limpo. Eu preciso ter o hábito de manter o meu ambiente limpo e agradável. Não só pensando em mim, mas nos meus colegas de trabalho também. É um ambiente como um todo. Então eu preciso parar 10 minutos antes do final do meu expediente para organizar minha mesa, para organizar meu local de trabalho, para que quando eu chegar no dia seguinte, o meu local de trabalho seja limpo e agradável para que eu possa começar a trabalhar. O quarto S é o Seiketsu, que é o senso de padronização. Ou seja, é eu ter a ciência de que eu preciso manter padronizado os 3 S's anteriores: utilização, organização e limpeza. Eu preciso ter um padrão disso diariamente, constantemente, de saber o que é útil, o que é inútil, o que é necessário, o que é desnecessário, de manter o meu local de trabalho organizado e de manter o meu local de trabalho limpo. Esse é o senso de padronização. O quinto S é o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina, que é eu ter a consciência de que os 4 S's anteriores são importantes e que eu preciso manter esse ciclo continuamente. Outra ferramenta são os indicadores de desempenho, aquele que nós fazemos mensalmente e divulgamos para toda a empresa, fazemos reunião com o pessoal da operação para mostrar os nossos números. Qual é a importância dos indicadores de desempenho? São os KPIs. É saber aonde eu estou, para onde eu estou indo, se eu estou indo na direção certa, se eu estou regredindo, se eu estou estagnado. Então eu preciso medir os meus números para saber como está sendo o desempenho do meu trabalho, do meu processo, da nossa operação como um todo. E para isso, para que tudo isso aconteça, cada colaborador deve contribuir. Seja ele da operação, seja ele do administrativo, seja ele da direção. Todos nós precisamos contribuir com a melhoria. Então, nós vamos contribuir de que forma? Relatando, identificando as falhas. Então, todos nós temos total autonomia, liberdade para levantar a mão e relatar algumas falhas dos processos e também de propor melhoria. Da mesma forma que você pode relatar determinada falha, você já pode emendar e sugerir alguma melhoria. Acontece dessa forma, se nós fizermos de tal forma, pode ser melhor. Então todos nós temos essa liberdade. E apoiar os colegas. De repente a ideia não partiu de mim, mas partiu do meu colega de trabalho, então eu vou apoiar e incentivar, vou discutir com ele que realmente faz sentido e vou incentivar. Com isso a gente vai desenvolvendo uma cultura de melhoria contínua, partindo da conformidade para o desempenho. A conformidade é o começo, o desempenho é o objetivo. Então nós precisamos fazer essa transição de cultura, sempre pensando na excelência do cliente, na excelência do processo, na excelência do produto e criando uma cultura de excelência, um esforço coletivo, um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe e focando no futuro promissor, que é um futuro da Tamborline no amanhã e como ela vai estar no mercado, se consolidando ainda mais, sendo mais competitiva e sendo uma empresa de grande nome, conforme a gente sempre tem focado na satisfação do cliente, na qualidade do nosso produto também. Esse é o tema da Semana da Qualidade 2024. Contamos com a colaboração de todos vocês. Nós vamos passar em cada setor com um formulário, procurando coletar informações sobre melhorias que vocês já identificaram. Então nós vamos registrar para depois nós avaliarmos uma a uma o que nós podemos fazer e também nós vamos fazer
uma campanha de 5S. Vamos eleger alguns voluntários para montar um comitê de 5S e assim, aos poucos, nós vimos implementando essa cultura de melhoria contínua, 5S, organização, limpeza, utilização, padronização, autodisciplina, e assim nós partimos da conformidade para a excelência, para o desempenho. Então, contamos com todos vocês, tenham uma ótima semana, muito obrigado.